A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma semana do Cresce SC. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e mais uma vez vou conduzi-los nesse nosso bate-papo que chega ao número 35. Bom, hoje eu recebo aqui no estúdio o Valton Werner Júnior. Ele que é advogado, mestre em administração de empresas. Bem-vindo, Valton, desculpa. Muito obrigado, Melina. É um prazer estar aqui com vocês. Mas de advogado eu não tenho nada. Eu só tenho a formação em direito e meu padrasto que me obrigou a fazer a OAB para poder ter uma profissão caso tudo desse errado. Eu sou um empreendedor. Então me conta essa história direitinho. Como é que foi a tua trajetória até aqui? Putz, eu comecei minha vida vendendo livro de porta em porta, depois passei a representante comercial, descobri no comércio exterior uma forma de você fazer essa jornada que hoje é toda no digital, né? Fazendo de porta a porta, tirando Guiana, Suriname, Equador, na América do Sul, todos os países eu visitei, sempre com uma malinha embaixo do braço, vendendo produtos, e esse era o modelo antigamente, né? Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, 38 países mundo afora. Mas para 38 países mundo afora, mas a forma de empreender totalmente diferente, absorvendo culturas, como é que isso Nessa época eu era um representante comercial, só que no exterior, que é chamado de trader. E vendia utilidades domésticas, vendia panela, cristais, talheres, porcelana Vista Alegre, esmaltado Zevel, e esses produtos daqui a pouco eu comecei a enveredar por outros segmentos como frango, açúcar, subprodutos do abate suíno, moldura, quebrei, me levantei, enfim. Chegou uma hora que eu acabei descobrindo nas oportunidades que o mercado vinha trazendo, dores, e enxerguei aí a oportunidade de poder empreender, né? Que empreender você conseguir encontrar soluções para dores que o mercado às vezes te sinaliza ou de fato você consegue antecipar, desde que essas dores sejam sanadas de uma maneira viável, ou seja, você tem uma condição economicamente favorável a você conseguir entregar a tua solução, seja ela em produção, seja ela em preço, e a partir disso essa solução de fato conseguir entregar aquilo que se propõe, o mercado tende a consumir. E aí está o empreender, né? E tu tens o costume de dizer que o empreendedorismo ele transforma, né? Então, como é que foi para ti absorver tudo isso e realmente se tornar um empreendedor que cria, renova, refaz? Como é que é para ti essa situação? Melina, esses dias eu tive conversando com a minha filha Lara e ela ficou incomodada com isso. Eu falo o seguinte, que o empreendedor, ele é um ser muito escasso, o empreendedor é uma pessoa que ele tem uma batida diferente e a verdade mesmo, em poucas palavras, bem simples, ele é uma pessoa desequilibrada, né? Eu me considero. O empreendedor ele tem uma característica e uma batida incomum. E essa inquietude, né, é o que faz se movimentar e retroalimentar uma energia diferente que busca algumas coisas, algumas soluções que são diferentes, são incomuns. Porque o empreendedor ele não é nem melhor nem pior do que ninguém. Ele só às vezes consegue alcançar determinados picos de energia, picos de ideias, picos de foco, né, que acabam trazendo soluções e inovações no mercado que são incomuns. Então os resultados acabam se tornando incomuns também, né? Mas e o empreendedor que vai se capacitando, se desenvolvendo, ele tem a chance de se tornar um empresário, né? Que não são duas figuras idênticas, né? O empreendedor, se ele não se dedicar a se capacitar, né, e entender sobre gestão, ele não vai se tornar um empresário, né? O empresário é aquele que consegue dar longevidade a um negócio, consegue enxergar a perenidade, a viabilidade econômica de uma operação. E eu acabei me identificando muito com uma parte dos negócios pouco comum. Eu gosto muito de estruturar e reestruturar operações, então onde eu boto a minha veia empreendedora sempre para funcionar, tenho muito prazer nisso. E aí definitivamente fui me capacitando, estudando, trabalhei com diferentes modelos de negócios, segmentos. Em diferentes áreas também, né? Sim, e eu sempre trabalhei muito com ciclos. Atualmente eu não estou conseguindo executá-lo. A gente teve uma série de circunstâncias de mercado que dificultaram esse meu planejamento.
Em que sentido? Quando eu penso em fazer uma jornada dentro de um segmento de mercado, eu busco operações que se comuniquem, que tenham um conceito que a gente pensa muito add-on business, ou seja, a gente consiga compartilhar os negócios entre si e, evidentemente, potencializar a jornada de uma forma mais eficiente, né? Então, nesse momento, a gente tem operações no comércio, geração de energia, mídia, eventos e desenvolvimento imobiliário. Mas teve uma época em que o foco estava mais no comércio exterior, na parte de subprodutos do abate suíno, que foi um grande negócio que eu empreendi durante um bom tempo, mas 5 anos, por exemplo, né? Chegou a 7 nas saídas. Então eu vou vendendo essas operações depois, né? E como é que tu olha essas oportunidades? Como é que é essa inspiração para pensar num próximo produto, num próximo negócio, ou recriar um negócio? Como é que tu se inspira para fazer isso? Pô, Melina, eu acho que a essência continua sendo a mesma que eu te expus agora. Eu busco identificar onde é que estão dores potenciais do mercado para poder encontrar ali alguma viabilidade de solução, né? Mas eu posso te explicar uma que foi muito bacana. Esse projeto que a gente tem hoje, onde hoje está 90%, 95% da minha energia hoje está no Floripa Square. É uma operação que é interessante. Eu, como empreendedor, eu sempre vi na publicidade e no marketing um gasto. E, na verdade, quem enxerga na publicidade e no marketing uma estratégia de investimento é um executivo. O executivo é alguém capacitado para conseguir enxergar a jornada sob um planejamento. O empreendedor, ele é muito empírico, né? Muito do dia a dia, muito no impulso, né? Só que ocorre que a jornada comercial, como eu aprendi, fui construindo lá nessa história breve que eu fui te explicando, ela não para mais de pé. Aquilo que era para ser um diferencial competitivo meu hoje em termos de experiência, eu vou fazer 50 anos agora, e acabou se tornando um problema, porque aquilo que eu aprendi você não aplica mais igual. No que eu me refiro, não existe empresa que funcione sem vendas. E aquilo que alicerça as vendas sempre foi o marketing. Até aí tudo bem. O problema é que hoje o marketing é parte integrante da essência da venda, que é a jornada de prospecção. Às vezes até eu tenho que explicar um pouquinho melhor, porque eu sou mal entendido nisso. Muitas agências surgiram de marketing e que, na verdade, elas não são bem uma agência de marketing, elas são uma agência de prospecção comercial. Então, por exemplo, quando você busca numa agência um foco em lead, em expansão de mercado, etc., essa agência ela não está, ainda que ela esteja atuando no marketing digital, com estratégia de marketing, etc., a essência dela é a prospecção comercial, é você identificar um suspect, conseguir transformar isso num prospect, depois conseguir transformar isso num lead, e ainda depois entrega para o comercial fazer a jornada de conversão, né, que é a venda propriamente dita. A gente falava sobre a estrutura da comunicação há pouco tempo, em 2017, quando começaram essas ideias de inbound marketing. Putz, para mim era grego, né, no negócio. Eu falava, putz, onde é que a gente vai parar com isso? A Gabi, minha sócia que trouxe esse negócio, eu falei, pô, e rapidamente a gente viu que não. Nessa época, a gente panfletava no semáforo, né, para vender o prédio que a gente estava entregando. Hoje a gente continua panfletando, só que no digital. Exatamente. Explica um pouquinho pra gente como é que é esse projeto do Floripa Square, para quem não conhece, para quem está em outra cidade do estado, como é que é esse projeto? O projeto Floripa Square é essencialmente uma forma de aprender a se comunicar de uma maneira diferente. Porque o que ocorre? Uma dor forte que eu estava sentindo nessa época é como é que eu continuava empreendendo e dominando o marketing que eu havia me capacitado até então. Porque o marketing, todo empreendedor se acha um marqueteiro, né? Mas marketing é uma ciência, e extremamente complexa, onde aprender de forma empírica custa caro normalmente, né? Então, naquilo que eu fui me capacitando e entendendo, acabei enxergando que tinha uma situação que ela é extremamente difícil para quem está à frente de um negócio. Qual seja, a gente precisa lidar atualmente com uma audiência extremamente dispersa. Você precisa ser capaz de produzir conteúdos e impactar essa audiência que já está dispersa em diferentes plataformas e redes, canais de distribuição desses conteúdos, cada um tem as suas peculiaridades. E por fim, é a primeira vez na história que a gente tem 5 gerações consumindo simultaneamente.
Então, a forma de você conseguir se comunicar com uma pessoa da terceira idade, né? Hoje tem até esse jargão que hoje os 60 são os antigos 40, né? E a verdade é essa, além de você ter, especialmente as mulheres conseguem enxergar muito isso, né? Você olha uma mulher hoje de 60 anos, é uma mulher madura, mas está longe de ser a nossa referência materna e paterna, né, da nossa geração. Uma mulher... Então, quando você acaba enxergando nisso uma jornada onde ela continua produzindo, onde ela continua consumindo, existe toda essa silver economy, né, a economia prateada, que é uma jornada fantástica ainda de explorar novos negócios e crescer as operações. Existem negócios que vêm sendo pensados exatamente nesse segmento, enquanto que normalmente a gente sempre pensava nas gerações entrantes. E às vezes essas hoje sequer têm dinheiro para conseguir consumir, né? Exato. Então... de onde é que surgiu o Floripa Square? Nós enxergamos na mídia DOH uma forma extremamente eficiente de conseguir se comunicar com essa pluralidade de audiência que está circulando. Então ela está nesse canal que é o meio onde a vida acontece, né, no físico. Conteúdos que fossem interativos, porque é diferente de você ter um outdoor estático, né? Então o conteúdo interativo ele chama a atenção. Tem a possibilidade de você integrar omnichannel, né, pensando em diferentes plataformas com conteúdo e uma comunicação semelhante. Então ele serve a outras formas de comunicação. E depois a nossa jornada seguinte era trabalhar com o universo gamer. Mas não o gamer como o universo de produtos para o gamer, mas como colocar marcas de consumo nesse universo, nessa geração que encontra no game a sua principal fonte de entretenimento e conexão social, inclusive. Ocorre que a gente teve um desafio interessante, foi aquela última cepa do Covid, o Omicron, né? E nós ligamos ali o complexo no novembro de 2021, não, 23, perdão. 21, perdão. Recebi uma cola junto aqui. É bom, sempre bom. Novembro de 2021, e aí, a gente teve toda uma retomada do lockdown ali, tivemos o cancelamento já na primeira ou segunda semana de dezembro, cancelamento do Réveillon, junto com das festividades de Natal, Réveillon e Carnaval junto, aqui na nossa região. As marcas não queriam vir nem de graça para a tela, né? E nessa época, minha sócia, Gabi, teve a feliz ideia de conseguir levar um pouco adiante os eventos empresariais dentro da Megatela, um complexo muito bacana. Isso não estava no nosso pipeline. E foi o que nos salvou de quebrar, porque a gente ia quebrar em 2022, depender somente da mídia DOH e dessa vertical de game, porque ela estava ainda em maturação, né? Foi um processo que foi sendo gradativamente executado. Tinha todo um planejamento para poder trabalhar isso junto com o universo, um complexo que nós estávamos montando de uma área de inovação junto. Isso foi abortado porque nós não conseguimos o capital suficiente para poder aguentar todos os desafios da pandemia, aumento de custos. Começamos com um câmbio de 2,40, a gente fechou esse complexo com um câmbio de 5,95. Foi uma história, foi um cenário muito complexo de mercado, muito particular, né? E complexo e desafiador. Muito. Bom, a absoluta maior parte daquele investimento inteiro é importado, né? Os painéis são todos importados, enfim, né? Para quem está nos ouvindo, o Floripa Square é uma mega tela que fica num ponto estratégico aqui de Florianópolis, dá para ver de todos os ângulos a super tela, né? Então, trazendo um pouquinho o visual, né, no rádio, mas e foi um desafio tudo isso, né? Porque manter funcionando, ativo, com os eventos que não estavam acontecendo, porque hoje o complexo ele tem desafio nas alturas, tem uma série de eventos que acontecem lá que são super legais, mas até isso engrenar foi muito difícil. O desafio nas alturas, inclusive, ele tinha uma marca que era muito forte patrocinando e investindo nessa vertical. Que o desafio nas alturas ele foi pensado para o universo gamer. Na verdade, o desafio nas alturas é sempre pensar em desafios, entretenimento e experiências únicas. Essa aqui é a essência dessa vertical de posicionamento de marcas de consumo,
para o universo da geração, especialmente da geração Z e um pouco da geração Alpha, que tem no game a sua principal forma de entretenimento. Porque como é que você se conecta com essa geração? Você posiciona uma marca, mas como é que você se conecta? É difícil, muito difícil, muito difícil. E aí, somando aquelas variáveis que a gente citei agora há pouco, você acaba tendo uma complexidade de estratégia muito grande. Só que esse projeto só ficava de pé aqui em Florianópolis. A gente teve várias, inclusive estudei outras alternativas de investimento em outras cidades, etc. A viabilidade desse projeto em Florianópolis é única, porque a mídia DOH posicionada na área continental, junto à beira-mar continental, junto às pontes, o formato que foi pensado com 260 graus de visualização, ele impacta tanto a ilha quanto o continente, só que levar isso para o mercado foi muito difícil, Melinda, pelo seguinte, o que ocorre? As pessoas acham que Florianópolis primeiro é só a ilha. E, na verdade, pouco mais de 56% da nossa ilha é área de preservação permanente. A expansão, a verticalização mesmo da ilha, ela aconteceu no centro e adjacências. E depois para o continente. Então a gente tem uma área continental que, quando você muda de Florianópolis para São José, eu praticamente não sei. E a maioria das pessoas não sabem. E não existe a ilha de Florianópolis, existe a ilha de Santa Catarina, porque Florianópolis é a capital ainda de Santa Catarina e toda a estrutura de serviço público da esfera municipal, estadual e federal, assim como hospitais, universidades, toda a área de inovação e tecnologia, todas as praias, está tudo isso na ilha. O aeroporto, está tudo na ilha. Então você tem uma mobilidade extremamente forte entre ilha e continente diariamente, com uma frequência muito forte. E aí, com esse projeto, a gente consegue impactar essa circulação, essa grande Florianópolis, que aqui eu não estou me referindo à grande Florianópolis, quase 1,4 milhões de pessoas, né? Eu estou falando nessa área urbana estendida, que é mais ou menos 1 milhão de pessoas, onde a gente tem 80% em classe AB, né? Se você pegar a Florianópolis, a gente tem menos de 2% classe D e E. É um público, Florianópolis é uma cidade única que pouca gente enxergava como uma oportunidade de posicionamento de marcas. A gente tinha menos de 2% da verba publicitária do Brasil. E, putz, eu olhava para aquilo e enxergava, meu Deus, mas como é que não estão enxergando isso? Se você pega uma área, 5 km quadrados no entorno da megatela, área, não raio, né? Área. Pegando ali a beira-mar norte, o centro, pegando a parte continental na parte da beira-mar continental e adjacências. A gente está falando de um público de aproximadamente 70 mil pessoas que vivem nessa região, onde 89% é classe AB. E às vezes o próprio manezinho sequer sabe disso. Então foi todo um aprendizado que a gente foi desenvolvendo e levando para as grandes marcas no eixo de São Paulo, especialmente um pouco no Rio, mas especialmente as grandes verbas publicitárias estão em São Paulo. E aí veio o próximo desafio. Quando a gente levava isso, bacana, mas com as limitações de publicidade em DOH em São Paulo, as agências, já há mais de década, né, acho que dá quase 15 anos, as grandes agências, não enxergavam na mídia DOH uma grande oportunidade, diferentemente de outros países, que conseguiram acelerar e aproveitar isso antes. E foi em cima desse benchmarking que a gente trouxe isso para Florianópolis. Rapidamente isso foi se adaptando. Hoje a gente tem a maior empresa do Brasil no segmento, a maior da América Latina, Eletromídia, montou um projeto maravilhoso de posicionamento junto com as bikes, posicionando a mídia DOH com uma experiência maravilhosa. Você tem projetos agora de uma multinacional gigante chamada Clear Channel. Nós temos um grande precursor disso aqui no segmento, que vem se reinventando, que é a própria Synergy com os relógios, está trabalhando toda uma parte de digitalização dos seus equipamentos e trouxe toda uma vida nova para a cidade, porque isso foi pensado e planejado de uma maneira onde era incremental.
né? Você passa a ter uma forma de comunicação com a população onde você... imagina você posicionando a tua marca em meio às belezas da Beira-Mar Norte, Beira-Mar Continental. Nossa, ilha é maravilhosa, né? E o pessoal que passa ali correndo, caminhando, andando de bicicleta, sem poluir incrível. O visual, né? Pelo Isso contrário. Eu acho que é o mais importante. Ele faz um complemento mesmo com o visual. E agora falando um pouquinho de liderança, né? Nisso tudo tu trouxe pra gente uma parte bem difícil, que foi essa época de pandemia. Como é que é ser líder e se manter firme no propósito e no negócio, enquanto as coisas não saíram do jeito tão planejado? Como é que foi essa reinvenção também como líder e manter... Nossa, vamos manter a calma que as coisas vão acontecer, vai melhorar. Como é que foi tudo isso? Sabe, menina, que eu tive uma oportunidade de responder uma questão parecida esses dias e a Sabine até fez um corte disso. A diferença forte entre um gestor e um líder é que um gestor ele acaba tomando decisões em cima de uma estrutura calculada, né, de variáveis, em cima de um contexto específico e determinado, e evidentemente que o impacto dessa decisão é proporcional a essas duas variáveis. Então ele não é um impacto muito grande, ele fica reduzido, porque ele está mais calculado, ele está mais planejado. Esse é o papel do gestor. O líder não. O líder é uma pessoa que consegue tomar decisões em cima de um contexto extremamente incerto, específico, e com um impacto gigantesco, que é extremamente complexo de você conseguir, às vezes, lidar com isso, porque gera medo, gera dificuldade. Então, quando você consegue enxergar que a liderança ela é uma situação que, às vezes, amedronta, eu acredito que ela é nesse viés, porque eu tenho muito medo, né? E o medo é uma ferramenta importantíssima para você conseguir estar equilibrando os teus impulsos, mensurando um pouco mais o risco. Eu costumo dizer que quem empreende, se fizesse os cálculos adequados de risco, definitivamente ele não empreenderia, né? Então, liderar para mim é você conseguir, nesse contexto, estar trabalhando decisões complexas, com poucas margens de dados e informações para que você consiga tomar essas decisões. E aí, de fato, você consegue ter uma repercussão muito forte nessas decisões. E eu acho que a liderança no contexto da pandemia e nesse projeto que a gente desenvolveu agora, realmente eu consegui vivenciar isso à flor da pele. E, para te falar bem a verdade, eu vivencio até hoje. Porque uma parte importante da liderança é você conseguir tomar essas decisões num contexto de entendimento. Ela não pode ser num contexto de inconsequência, né? Eu gostei muito, muito, muito da tua frase sobre o medo. Porque é a primeira vez aqui no Cresce, né, de 35 episódios, que a gente traz esse conceito também na liderança. Porque a gente fala sobre as habilidades, sobre sempre estudar, sobre ouvir, e acaba esquecendo um pouco do nosso papel humano enquanto líderes, né? Então, trazer o medo também e mostrar essa humanidade, eu achei super necessário, justamente por isso, porque o medo move a gente, né? A pessoa que diz que não tem medo, e se for de forma genuína, ela não está sendo corajosa, ela está sendo inconsequente. Então, como é que você consegue se mover diante do medo? Você constrói a coragem, que a coragem nada mais é do que você conseguir se sentir confiante de que você vai lidar com as consequências, que aqueles medos que estão se aflorando para você, de fato existem. Porque o nosso medo de verdade é conseguir mensurar se a gente vai ser capaz ou não de lidar com as adversidades que vão vir daquilo que você está por tomar uma decisão. Porque toda decisão, ela vai ter um percentual sempre muito elevado de dar errado. Então, se a gente parar sempre diante desse contexto, a gente não decide por nada, né? Então eu costumo dizer que o medo ele é uma ferramenta muito grande, especialmente para quem se identifica, gosta do risco. Eu me incluo nessa parte, eu tenho muito apreço pelo risco, mas o risco de forma calculada. E o que é esse cálculo? É conseguir lidar com as consequências das adversidades que podem vir de uma decisão que você está tomando na hora que você está liderando ou empreendendo algo, né? Por mais que você calcule as consequências, pense na modelagem, etc., existe sempre uma porcentagem, um percentual grande de probabilidade de erro, né?
Excelente. Nossa, é a primeira vez mesmo que a gente aborda esse assunto aqui nessa mesa. Achei muito legal. Então, complementando, né, além do medo, quais são as habilidades que consideras necessárias para um bom líder? Ou para um líder que esteja em desenvolvimento, né? Eu costumo dizer que eu não consigo te dar uma resposta objetiva, porque a liderança é um negócio extremamente amplo, né? Eu conseguiria te dizer naquilo que hoje, para mim, é mais latente. Eu acho que um líder hoje, ele tem que ter a capacidade de se questionar e se reinventar. Eu tive a oportunidade eu enxerguei uma oportunidade de continuar empreendendo e crescendo com diferentes portes de negócios. Fui me capacitando nessa jornada, planejei isso muito bem, investi recursos grandes nisso, e acabou que, de repente, aconteceu uma mudança muito grande. A sociedade, ela não se transforma quando ela adota determinados instrumentos. A grande transformação na sociedade acontece quando, de forma generalizada, ocorre uma mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela aconteceu com o advento das redes sociais. Com a mobilidade, com toda a aproximação do peer-to-peer das pessoas, quebrando os intermediários. E isso mudou por completo os modelos de negócio. Inclusive hoje, é difícil de você ter uma universidade que esteja capacitada numa faculdade, a universidade como um todo, mas uma faculdade de uma determinada profissão, que consiga refletir exatamente as mudanças que estão acontecendo no mercado, porque elas são muito dinâmicas, né? Então eu acho que uma grande capacidade do líder hoje é conseguir se questionar das suas verdades, daquilo que foi sucesso ontem, que não necessariamente, provavelmente não vai ser sucesso amanhã, e conseguir se reinventar em termos de estudar e se capacitar. Eu acredito que um líder hoje, ele tem que ter a capacidade de conseguir refletir isso nas suas decisões, nas suas instruções, mas em si próprio, né? De 2018 para cá, tudo que tu puderes me perguntar hoje sobre o negócio do Floripa Square, das nossas estratégias, dos nossos investimentos, das nossas operações, eu fiz uma faculdade nova. YouTube. E acredita, muito. Se tu me perguntares hoje o que eu mais consumo, TikTok. Mas eu recebo e compartilho muito conteúdo no TikTok de valor, né? Evidentemente que você pode utilizar ela para uma bobagem, né? Eu consumo e recomendo se você conseguir utilizar e educar o algoritmo a te entregar aquilo que te interessa, né? Se você quiser utilizá-la como uma fonte de passar tempo, definitivamente é uma escolha, né? É tudo aquilo que tu escolhe ali. Então, quanto mais tu vai curtindo... Hoje nós temos grandes podcasts, grandes autores, jornalistas e afins que produzem conteúdo com muita credibilidade também. Não dá para descredibilizar a rede social enquanto um poder de estudo e de potência também, né? Melinda, quem me conhece no meu dia a dia, eu sou a prova viva disso, né? Eu não seria o profissional que me tornei hoje, dos últimos 4 ou 5 anos, não fosse o YouTube. Você pode ter certeza absoluta. Existe um conteúdo... o podcast e o videocast, o termo videocast, ele não é comum. A gente trata o podcast como o YouTube e o Spotify, né? E a verdade é que o videocast é o YouTube. Eu, por exemplo, eu não peguei essa fase, eu não me identifiquei com o podcast somente no áudio. Eu me identifiquei com o vídeo junto. E existem diferentes formas de você produzir o conteúdo, né? Perdão, de você consumir o conteúdo. O fato é que, por que razão a gente não vai enxergar o valor do conteúdo lá presente se depende de você fazer esse scanner, se você buscar, né? É a mesma coisa na TV, você pode produzir, você pode consumir, né, um conteúdo mais raso ou um conteúdo de maior valor agregado para você. Existem diferentes formas de entretenimento, né?
E eu acredito que a rede social ela é uma forma de distribuição de conteúdo muito mais, ainda que a rede social é para a gente interagir, né? E o YouTube ele não é uma rede social, né? O YouTube ele é uma mídia, né? É uma mídia, né? Exato. E até o próprio Instagram, que era para ser uma rede social, hoje você é muito pouco impactado pelos teus seguidores, né? Já virou uma mídia também. Uma mídia também. Mas eu brincando aqui com o que tu falou, tu não pegou o podcast em áudio, na verdade, o pai do podcast é o rádio, né? Estamos fazendo isso. Perfeito. Estamos aqui no pai do podcast, porque as pessoas estão nos escutando aqui nas rádios em Santa Catarina. Nós fizemos uma pesquisa aqui na Caert, 8 em cada 10 catarinenses consomem rádio. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma velocidade imensa de mídia online, nós temos também as mídias tradicionais, né? Então, como outdoor, a própria tela que é externa, né? E o nosso rádio também, que hoje impacta muito a gente. Então, tem espaço para todo mundo no mercado, né? E mais do que isso, houve uma época em que o rádio era hegemonia, chega a televisão, quantos foram aqueles que disseram que não existiria mais o rádio? Exato. Né? E a gente está falando de 70 anos, 60 anos. Ao contrário, existe espaço para todos, vai acontecendo uma acomodação. O fato é que naquele momento aconteceu uma mudança de comportamento da sociedade. Ela acabou utilizando um outro meio para poder consumir conteúdos e se entreter. E é o que aconteceu nesse momento. A gente tem um novo player no mercado, um novo meio de distribuição de conteúdo, né? Então você continua tendo as pessoas que encontram no rádio, até porque o rádio ele é extremamente conveniente em momentos muito peculiares, né? Seja no trânsito, seja em casa, seja você ter alguma coisa ocupando aquele momento de silêncio em casa, né? Então... É considerado uma companhia, né? Com certeza absoluta. Valton, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. Eu poderia conversar contigo mais uma tarde inteira. Nosso papo está muito bom. E eu sempre peço para o nosso convidado finalizar trazendo uma mensagem para quem está nos ouvindo. Seja uma dica, uma fala, uma frase. Fica à vontade. Eu tive uma sorte de logo cedo compreender a diferença entre sucesso e ser bem-sucedido. E sucesso é quando você atinge um determinado objetivo, ponto. Mas ser bem-sucedido é você conseguir viver daquilo que te traz satisfação. E eu acho que quando a gente consegue enxergar isso, nós somos capazes de poder pagar as nossas contas através do nosso trabalho, evoluindo, crescendo. Nem todos os dias eu estou feliz e vivendo ali mil maravilhas. Mas já tive várias oportunidades de mudar completamente a minha vida, inclusive econômico financeiramente. Hein? Eu não trocaria por nada. Porque eu não encontro em outra esfera uma satisfação igual. Então acho que se as pessoas conseguissem enxergar o valor de ser bem-sucedido através do seu trabalho como uma ferramenta de crescimento, de evolução, elas acabariam transformando aquilo que normalmente é um fardo numa oportunidade. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela tua presença. E eu agradeço também a você que está nos acompanhando pela sua rádio preferida e também pelo YouTube da Acaert. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaert e o LIDE.